Seja bem-vindo ao canal Santo Ofício Arte Sacra. Tratando-se de monumentos históricos, o Centro Cultural São Francisco funciona em um complexo arquitetônico formado pela Igreja e Convento de Santo Antônio, a Capela da Ordem Terceira de São Francisco, a Capela de São Benedito, a Casa de Oração dos Terceiros, chamada de Capela Dourada, o Claustro da Ordem Terceira, uma fonte e um grande adro com um cruzeiro, constituindo um dos mais notáveis testemunhos do Barroco no Brasil. Esta riqueza arquitetônica encontra-se no centro histórico da cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba. Suas origens remontam à chegada ao local, em 1588, do Frei Melchior de Santa Catarina, incumbido de instalar uma missão franciscana. O convento foi fundado em 1589, com projeto do Frei Francisco dos Santos, 4 anos após a ocupação da região pelos portugueses, e foi concluído no ano de 1591 pelo guardião Frei Antônio do Campo Maior, mas sua conformação presente é fruto de várias reformas efetuadas nos séculos 17 e 18. Inicialmente havia sido apenas uma pequena edificação de taipa, com 12 celas e um claustro, logo ampliada nos anos seguintes, já em alvenaria de pedra calcária. Em 1634 foi ocupado pelos invasores holandeses, e transformado em fortificação. Depois de recuperado pelos franciscanos, foi reformado, com as obras concluindo em 1661. Nos próximos 2 séculos sofreria outras intervenções, até ter a fachada da igreja concluída em 1779, data gravada no frontispício. O adro deste primoroso monumento é cercado de 2 grandes muralhas antigas e azulejado, com 6 painéis representando as estações da Paixão de Cristo. Esses azulejos, de autoria do artista português Policarpo de Oliveira Bernardes, são de grande importância histórica e artística. Já a parte superior das muralhas é trabalhada em pedra. Por sua vez, o piso do adro é todo em lajes antigas e o cruzeiro, que está entre os mais importantes cruzeiros da América Latina, é elaborado em cantaria e ornado com águias bicéfalas. Podemos observar a porta esculpida em pedra calcária, possivelmente do século XVII, com características maneiristas em baixo relevo, com elementos tropicais, a exemplo de frutas, folhas e pássaros. Também revela elementos geométricos e a cruz da Ordem de Cristo em um dos lados, formando um belo conjunto escultórico. A porta principal foi esculpida em jacarandá e apresenta elementos geométricos em alto relevo. As 2 portas secundárias, abertas no século XVII, são encimadas por elementos decorativos do período rococó. Ao entrar, nos deparamos com 2 pias esculpidas em pedra calcária, como também os tradicionais quadros da azulejaria portuguesa retratando a história de José no Egito. O teto da igreja é decorado com uma das mais importantes pinturas de arquitetura ilusionística do Barroco brasileiro, mostrando a cena da glorificação dos santos franciscanos. A tradição a atribui a José Joaquim da Rocha, fundador da Escola Baiana de Pintura, mas ainda há muita polêmica a este respeito. A pesquisadora Carla Mera Oliveira, em 2 estudos tratando especificamente do assunto, defendeu a teoria de que o autor deve ser Manuel de Jesus Pinto, mas também já foram propostos os nomes de José Soares de Araújo e José Teófilo de Jesus. O púlpito da igreja foi considerado pela Unesco único no mundo pelo esplendor de sua talha. A construção da Capela Dourada começou no final do século XVII. A maior parte dos recursos para ser construída a Capela Dourada veio da burguesia, e em troca,
Todos os que pagaram seriam enterrados perto do altar. Naquela época se acreditava que quanto mais perto do altar se fosse enterrado, mais perto de Deus você ficaria. Na Capela Dourada há 3 altares, 2 secundários e um principal, tendo o principal a imagem de Santo Antônio. No teto há várias placas brancas e entre elas cachos de abacaxis. As placas brancas eram destinadas a pinturas, mas com a falta de recurso financeiro, ficaram da forma que hoje se encontram. Esta é a Capela de São Benedito, ou a Capela dos Escravos. Naquela época, no século XVIII, existiam 3 classes sociais que também se dividiam na igreja. Havia a classe dos nobres, a classe dos religiosos que ficavam na nave principal e os escravos que ficavam em uma capela separada. Atualmente o claustro é a parte mais antiga, terminado em torno de 1730. Revela influência mourisca e é constituído por um pátio quadrado cercado de uma galeria coberta, para onde se abrem as celas. Seus azulejos das paredes laterais são decorados com motivos vegetais.
A sacristia da igreja foi construída entre 1751 e 1752. Também possui em seu teto um painel ricamente pintado no mesmo estilo da nave principal. Os móveis da época, entalhados em Jacarandá da Bahia, como os contadores e os arcases, 1751 espécie de armários com gavetas que guardavam materiais das missas, no estilo rococó. O chão, em pedra calcária, foi revestido com uma resina de óleo essencial de mirra que funcionava como um incenso para aromatizar o ambiente. O lavabo, executado em pedra calcária com grande labor artístico. Observamos elementos zoomorfos. Golfinhos, as torneiras em bronze restando só uma original. Observamos ainda o brasão da ordem franciscana coroando o lavabo. No piso superior temos as antigas celas onde os franciscanos dormiam. Das celas originais apenas restam duas.
O coro, situado por cima da porta central da igreja, acima do vestíbulo, é destinado a abrigar os cantores em cerimônias religiosas, como também o ofício divino. É composto por um rico guarda-corpo, com crivos de xadrez treliçado. Ao meio do treliçado há uma rica moldura encimada por um baldaquim, formando um nicho, onde abriga uma bela imagem de Jesus crucificado. Nesse espaço, a sala ou cadeiral, datado de 1731, local para assento dos frades rezarem e cantarem seus louvores. No meio, o facitol, bela obra em madeira de lei. Serve para colocar partituras, livros litúrgicos ou de cantos. Nas paredes do coro encontramos 8 painéis pintados sobre madeira, emoldurados, representando missionários e santos da ordem franciscana. E chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado, pois teremos mais para contar. Siga-nos em nossas redes sociais Santo Ofício Arte Sacra, YouTube, Facebook e Instagram. Não esqueça de se inscrever no canal. Dê o seu like e compartilhe com seus amigos, pois nos ajuda muito. Até breve com novas histórias.